Olá, turma! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula da disciplina de História da África. Até agora já vimos bastante coisa, né? Eu sei que é bastante conteúdo, mas pensem que vocês têm um semestre para amadurecer todos esses conteúdos, tá bom? E outra coisa, por exemplo, a gente não vai conseguir trabalhar tudo que é necessário, que a gente sabe que é importante para ter uma compreensão panorâmica da história do continente africano. Como eu disse lá no início, eu precisei fazer alguns recortes e delimitar alguns tempos, né? E também alguns espaços. Mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem ter acesso a um outro tipo de material que fale sobre uma sociedade específica, não deixe de perguntar, né? Obviamente que eu não vou saber responder tudo, que eu não vou saber orientar vocês, né? Afinal de contas, a gente está falando de história da África, né? Mas eu posso sempre indicar alguma coisa, posso auxiliar vocês nos sites de pesquisa, né? Posso auxiliar vocês no sentido de pesquisarem nos lugares certos, por assim dizer, tá bom? Então não deixe de perguntar, que eu sempre vou estar atenta aos nossos fóruns. Eu e a Tiziana, combinado? Ok, turma. Bom, a aula de hoje, assim como nós falamos lá nas apresentações, é uma aula muito importante, porque assim como a aula sobre o imaginário ocidental construído sobre a África, é uma aula que vai falar sobre as perspectivas que, por vezes, nós devemos ter ao trabalhar com esses conteúdos, né? E é uma aula também que vai falar sobre a importância da Lei Federal 10.639 de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana nas escolas do Brasil, tá? Em toda a rede básica de ensino. Lembrando que essa lei ela é reatualizada, né? Na Lei 11.645 de 2008, que inclui a história, né, e cultura das populações indígenas, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho muito legal porque o professor. Ah, turma, deixa eu só voltar aqui rapidinho. É importante dizer uma coisa: assim como nós vimos que a professora Gislene é da Universidade de São Paulo, o professor Anderson Ribeiro Liva, ele é da UNB, ele é da Universidade de Brasília. E ele tem uma tese muito interessante sobre as representações de africanos e africanas nos manuais didáticos. Inclusive, até fiquei na dúvida, eu tinha pensado em trabalhar o texto dele, né, e não da Gislene. Mas como eu queria trabalhar o texto dele sobre a lei, sobre essas epistemologias, eu achei melhor ficar com o da Gislene, que também é ótimo, tá? Mas, turma, o professor Anderson, ele é um grande atuante, né, nessa temática, é um profissional super importante para nós, e ele tem uma tese publicada publicada não, disponível online na internet, sobre as representações de africanos e africanas nos manuais didáticos de história, tá? Então, é um trabalho fundamental. E a professora Maria Teovília da Conceição, ela é do Ceará, se eu não me engano, ela é do Federal do Ceará, ou Estadual do Ceará, mas também é uma grande intelectual, militante e uma pesquisadora importante para nós conhecermos, ok? E eu acho muito interessante quando eles colocam essa epígrafe logo na primeira parte do texto. Eles recuperam logo, no primeiro momento, o pensamento da Bell Hooks. Tá? E eles escrevem assim, recuperando Bell Hooks. Minhas práticas pedagógicas nasceram da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista, cada uma das quais iluminando as outras. Essa mistura complexa e única de múltiplas perspectivas tem sido um ponto de vista envolvente, poderoso, a partir do qual trabalhar. Turma, vejam bem, é muito interessante o modo como eles começam a teorizar sobre o tema a partir da Bell Hooks. Por quê? Obviamente que a Bell Hooks, essa grande intelectual, militante estadunidense, um dos nomes mais importantes do feminismo negro, ela vai conceber os seus textos, as suas ideias, a partir das suas experiências enquanto uma mulher negra nos Estados Unidos. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso. O modo como nós vamos conceber e entender a realidade
está diretamente relacionado ao modo como nós entendemos, produzimos, né, sobre essa realidade. São as nossas experiências cotidianas que vão estar diretamente relacionadas à nossa compreensão de mundo. Então, a Bell Hooks entende que tudo que ela produziu, tudo que ela produz, não pode estar descolado da sua experiência enquanto uma mulher negra nos Estados Unidos, né? Um país extremamente segregacionista, racista, né? Onde a segregação estava na forma da lei. E aí é uma questão importante, né? Porque uma das dificuldades para nós enfrentarmos o racismo no Brasil é que muitas pessoas acreditam que o racismo no Brasil não existe. Negros e brancos convivem, sempre conviveram de uma maneira muito harmoniosa no Brasil. Porque existe essa ideia, né, da democracia racial, que é uma ideia constituída historicamente. Porque nós não tivemos, como os Estados Unidos teve, a segregação racial na forma da lei, as leis de Jim Crow. Né? Então, não é porque o racismo não está, né, não esteve, a segregação racial não esteve historicamente na forma da lei, que o nosso país ele não fosse segregado racialmente. Pelo contrário, a segregação está aí até os dias de hoje. É só a gente frequentar os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, é só a gente frequentar, né, dar uma passada nos jardins em São Paulo, é só a gente observar quem que está frequentando ótimos hotéis, ótimos restaurantes, quem está servindo, quem está sendo servido, tá? Então, tudo isso ajuda a gente a ter essa percepção da realidade. Por isso que é tão importante estudar história, não é verdade, turma? Eu, por exemplo, no Brasil, eu sou lida socialmente como uma mulher branca, não é verdade? Pode ser que na Finlândia eu não seja. Nos Estados Unidos eu sou apenas uma latina, mas fato é que no Brasil eu sou lida socialmente enquanto uma mulher branca. Ora, enquanto uma mulher branca eu vou ter uma percepção da realidade. E eu estou trabalhando com questões raciais, eu estou trabalhando com a história da África. Então é fundamental que eu leia sobre branquitude. É fundamental que eu leia sobre privilégio branco. Né? O que a cor da minha pele trouxe historicamente na minha vida e me fez uma mulher privilegiada, simbólica e materialmente. Tá? É fundamental. Olha só, esse texto aqui da Cida Bento, O Pacto da Branquitude. Né? Assim como os trabalhos da Lia Weiner Schuckmann, uma professora de Santa Catarina, que vai falar sobre branquitude também, quanto sistema de poder. Vocês percebem, turma? Então, é muito importante quando o Oliva, ele começa o texto dele, assim como a professora também, com essa perspectiva, né? Através da Bell Hooks. Inclusive, esse trecho está num dos livros mais importantes e que eu acho um dos mais impactantes, que ela escreveu bem no começo da carreira dela, que é Ensinando a Transgredir. A educação como prática da liberdade, tá bom? Então, fica aí a referência para vocês. E aí vem um outro nome também fundamental para nós, que é o de Frantz Fanon, tá? Esse psicanalista, né? É importantíssimo para nós. E o que é importante a gente reter do Frantz Fanon, né? Nossa, diante de tantas coisas que ele nos traz, né? Olha só, eu trouxe esse livro aqui para vocês, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, mas esse trecho que o Oliva recupera é de uma outra obra chamada Os Condenados da Terra. O que o Fanon e outros também intelectuais vão dizer para nós? Olha, pode ser que os africanos eles tenham se libertado politicamente, né, e na forma da lei da colonização, tá? De modo bem en passant. Pode ser que eles, né, tenham, obviamente, passado por esse processo e tenham se libertado, né, no âmbito jurídico das suas metrópoles, né? Só que ele vai dizer que ainda que essa descolonização política, né, em termos de lei tenha ocorrido, a descolonização das mentes é um processo muito mais lento. Porque o colonialismo ele é tão forte, é uma violência tão perturbadora para quem vive, que esse processo da descolonização das mentes é um processo muito lento, mas que ele deve acontecer aos poucos,
né? É preciso que esses colonizados, que esses africanos e africanas, antes na condição de colonizados, se libertem disso. E aí eu dialogo o Frantz Fanon com outros intelectuais latino-americanos, como o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, a Catherine Walsh, que vão falar justamente sobre isso, sobre a descolonização, né, das mentes, porque é um processo que ainda é muito forte entre nós. Ora, nós somos também colonizados. Então, o processo de descolonização das mentes é um processo lento, mas que deve ser progressivo, tá? E a gente aprende isso muito a partir também das obras do Frantz Fanon, tá? A partir das obras da Grada Quilomba, a partir das obras da Chimamanda Adichie, né? A Grada Quilomba também ela tem um trabalho, né, intelectual, mas ela também é uma multiartista, e ela vai sempre interrogar essas questões nos trabalhos dela. Quem que produz conhecimento? Né? O conhecimento produzido por qual grupo é validado enquanto conhecimento? Qual conhecimento não é validado como conhecimento? Percebe? Então, isso está diretamente relacionado também à nossa disciplina e aquilo que o professor Alberto da Costa e Silva nos falou. E também está diretamente relacionado ao que nós chamamos de epistemicídio, né? Racismo epistêmico, que é um conceito cunhado pela filósofa Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma expoente importantíssima para a nossa história, é uma intelectual, pesquisadora, professora, né? Uma das lideranças do movimento feminista negro no Brasil. E ela vai cunhar esse conceito a partir de um conceito do José Boaventura Souza Santos, e ela vai trazer, né, essas teorizações do professor Boaventura Souza Santos para o Brasil. E aí ela vai cunhar esse conceito de racismo epistêmico, epistemicídio, que nada mais é do que a morte desse conhecimento produzido justamente por esse outro, né? Esse outro que é o diferente, que é aquele que nós, por vezes, abominamos, né? E existe uma repulsa, né, justamente nesse processo. Então, o epistemicídio nada mais é do que isso, a morte, né, do conhecimento produzido por esses outros. Então, vocês vão ver um vídeo de 2 minutos, muito breve, da professora Sueli Carneiro, onde ela fala justamente sobre isso, ok? Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fara, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, bom, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Turma, depois de vocês terem visto esse vídeo,
Eu acho que esse vídeo é importante porque ele ajuda a gente a perceber a importância da Lei 10.639. Né? Então, como vocês sabem, é uma lei, como o Oliva nos fala, o autor do texto, junto com a professora, é uma lei, né, de 2003, é uma lei federal, tá? E ela diz, no seu parágrafo 2º, o seguinte, que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e africana deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Sabe por que eu trago essa questão? Porque nós somos da história, a gente sabe que, por vezes, eu trabalhei em escola, né, gente? Eu sei como é. Eles acabam, né, colocando a responsabilidade da obrigatoriedade da lei para o pessoal das ciências humanas, desculpa, né? Para os professores da sociologia, para os professores das artes, para os professores de história. Sendo que a lei diz, né, que é uma lei que ela deve sim ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, não é verdade? Então, isso é muito importante. Aí tem o link da lei para vocês acessarem, né, que acaba modificando a própria lei de diretrizes e bases da educação nacional, né, turma? E outra coisa que eu acho fundamental é a gente perceber que a lei é uma conquista do movimento negro brasileiro, mas que ela está relacionada a outras conquistas. Então, por exemplo, a lei é de 2003. Em 2004, nós já temos a instituição das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais, um documento super importante, escrito, né, pela relatora Beatriz Petronília Gonçalves, né? A professora Petronília é um nome importantíssimo para nós, porque ela foi relatora deste documento, né? Esse documento já estava sendo produzido antes mesmo da promulgação da lei, em 2003. E é como se fosse um documento norteador de questões importantíssimas, né, para se fazer cumprir essa lei. Olha só, em 2008 nós temos a Lei 11.645, que eu já falei, que institui também a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. Em 2010 nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012 e 2014, a Lei de Cotas na universidade e nos concursos públicos, assim como em 2014 o Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, essa lei, ela não está solta no tempo. É uma lei que está, obviamente, amparada por outros movimentos e por outras conquistas extremamente importantes. E essa lei deve ser percebida como tal, nesse movimento de avanços relacionados à educação para as relações étnico-raciais, mas também de combate ao racismo no Brasil. E aí, turma, obviamente que eu já falei, né, que é uma lei que está relacionada à conquista dos movimentos sociais, mas também da população negra e africana no mundo, né? A gente sabe que a luta é grande e sempre existiu, tá? Aí a gente já falou sobre isso, e aí é muito importante a gente voltar também àquele material que eu já apresentei nas aulas passadas, mas entender, já que a gente está falando de epistemologias e produção do conhecimento, a gente volta ao Kizerbo, lembra do Kizerbo? Então, tem o Kizerbo e o professor Carlos Lopes, né, que são intelectuais super importantes. O Carlos Lopes, gente, que é esse senhor que está aqui em cima, de camisa azul e terno preto, ele, inclusive, é uma pessoa muito respeitada no mundo todo, né? Convidado a falar sobre os desafios da África contemporânea. Tem um livro super recente do professor Carlos Lopes chamado África em Transformação, que fala sobre os desafios e possibilidades mesmo de modernização, né, e de avanço da economia para os países africanos. Mas ele tem um texto, Carlos Lopes, que se chama A Pirâmide Invertida. E ele vai dizer o seguinte: olha, vamos imaginar uma pirâmide, gente, uma pirâmide. Durante muito tempo, né, quem esteve no topo relacionado à produção do conhecimento, que é aquilo que a Grada Quilomba fala, né? Então, por muito tempo, nós ficamos reféns de uma produção constituída por homens brancos, não é verdade? E o conhecimento produzido por qualquer grupo que não estivesse vinculado a esse grupo por excelência, era um conhecimento tido como menor, como, enfim, não conhecimento por vezes. Né? E aí, o Carlos Lopes, junto, obviamente, com o Kizerbo, eles vão propor a pirâmide invertida. Vamos inverter essa pirâmide? Vamos trazer para o topo aqueles que estavam na base?
né? Vamos começar a ler africanos e africanas? Vamos começar a ler negros e negras? Até mesmo para a gente combater aquilo que a Sueli Carneiro acabou de falar, que é o epistemicídio, né? Isso não quer dizer que a gente vai cancelar, né, esses autores estadunidenses, europeus, não. O que a gente está reivindicando é um mínimo de equidade no acesso à produção de conhecimento. Porque durante toda a nossa vida nós não tivemos acesso ao conhecimento produzido por esses sujeitos. Então nós não vamos cancelar, mas nós queremos ter acesso a outros tipos de produção, tá? Então é essa reivindicação que nós temos que ter em mente, sobretudo no nosso curso, tá? E esse é um processo de letramento racial, né? Que nada mais é do que a gente ter uma perspectiva racial como uma leitura de mundo. Mais uma vez eu digo, não é um movimento fácil, mas ele deve ser progressivo e perene. É cotidianamente nós pensamos sobre isso. É quando a gente está junto à nossa família, assistindo o Jornal da Noite ou Fantástico, e passa lá uma matéria muito estereotipada sobre o continente africano. É nós termos a consciência de perceber quanta verdade existe naquela matéria, né? É da gente poder ter a possibilidade de debater isso com os nossos. Ou seja, é um movimento, gente, cotidiano, ok? De luta mesmo contra o epistemicídio e contra a descolonização dos currículos, né? O Oliva fala no texto que é um processo que não é fácil, mas ele deve ser também progressivo, tá? Porque existem outras instâncias que por vezes estão para além de nós, né? Eu bem sei como lidar com a coordenação pedagógica das nossas escolas, com as diretoras. Eu sei que não é fácil, mas é sempre possível a gente dar o primeiro passo, de alguma maneira, tá? E eu não poderia terminar essa aula sem falar da Zoilda Trindade, né? Ela vai, infelizmente, a Zo já virou estrela, mas é uma militante do movimento negro, uma intelectual super importante, e ela vai escrever uma tese sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros. Como é possível, sim, a gente ensinar as nossas crianças a partir de outros valores e outras perspectivas, tá bom? Turma, eu trouxe bastante material aqui, mas eu vou fechar na Zoilda, já vai dar o nosso tempo de aula. A gente retoma esse material na aula que vem, ok? Então, ó, não deixem de ler o texto da próxima aula e também ter acesso ao material complementar. Tchau, turma. Até a próxima.